Fala meu amigo, fala minha amiga, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal 11/4/2025, desafio 100 vídeos gravados em 100 dias, dia número 16. E hoje é um vídeo diferente, por quê? Porque eu passei por alguns dias, refletindo aqui sobre o canal, eu comecei a anotar aqui no meu bloco de notas e fui percebendo que, puxa, tem algumas coisas aqui que não estão saindo como eu gostaria. E eu resolvi anotar tudo isso para eu não esquecer e poder compartilhar aqui com você. Então eu vou ler esse trecho do que eu anotei. Há alguns dias notei que estava com alguns sintomas de ansiedade. Comecei meu processo de análise comportamental para entender o que estava causando isso. E o que é esse processo que eu faço? É como se eu ficasse me olhando de outra perspectiva, sabe? Eu continuasse agindo ali, eu continuo agindo no automático, fazendo o que eu preciso fazer, fazendo minhas coisas, só que ao mesmo tempo eu estou percebendo tudo isso que eu estou fazendo. Eu estou de forma consciente notando, olha, isso daqui esse comportamento aqui não é legal, ou então esse outro aqui que não é legal, e eu posso até mesmo fazer um outro vídeo falando sobre isso, que é algo que eu utilizo muito quando eu quero mudar um comportamento, mudar um hábito. Então, minha cachorrinha está aqui querendo sair. Então, o que eu faço é perceber o que está me causando, me gerando essa ansiedade. Então eu fui começando a notar isso, a perceber isso. E aí eu continuo aqui o que eu anotei. Vi que por mais que estivesse animado com o canal do YouTube e com os vídeos, isso ainda estava me deixando desconfortável e fazendo pensar demais no próximo vídeo. Eu notei que eu estava esperando o próximo vídeo com muita ânsia, sabe? Não vou dizer que eu estava com muita ansiedade do próximo vídeo, não é isso. A gente precisa usar os termos de forma correta, Não era isso que estava me deixando ansioso. Só que o que estava me deixando ansioso era pensar demais no próximo vídeo, mas não o próximo vídeo em si, entende? Então eu terminava o vídeo aqui, nesse momento, por exemplo, agora são 6h49, eu terminava esse vídeo e aí eu passava o dia inteiro já esperando o próximo vídeo para eu terminar logo de gravar. Era como se, por isso estar me deixando desconfortável, por gravar ser algo fora da minha zona de conforto, eu já ficasse esperando logo aquilo acontecer para eu poder sentir novamente o alívio de que, poxa, tá feito, eu não preciso mais, já tá gravado. Só que eu preciso entender que isso vai levar 100 dias, Agora menos, Agora são 85 dias aí, mas isso vai levar um certo período de tempo. Então eu não posso me apegar a isso, eu não posso deixar com que isso todos os dias aconteça. E aí eu fui tentando entender, tá, o que é que está me deixando dessa forma, O que está causando isso? E aí eu entendi que o problema estava vindo por não pensar nos temas antes da hora de gravar. E isso foi proposital. Eu continuo aqui. Quando penso demais sobre alguma atividade futura que tenha que me preparar, isso tende a me trazer alguns sintomas de ansiedade. Mas se não penso e não me preparo, quando vai chegando a hora, também fico com os sintomas. Ou seja, é algo proposital. Tá? Eu entendi já que, poxa, se eu me preparo demais, eu fico preso só a tentar me preparar. Eu fico sempre repetindo o roteiro, fico repetindo assim mentalmente, tentando gravar o roteiro. Isso não só para os vídeos, para qualquer coisa. Eu notei que é dessa forma. Eu fico sempre tentando prever e esquematizar como vai ser tudo, entende? Então isso é uma forma de ansiedade. É você não sair daquele processo que nem aconteceu ainda. É você ficar pensando nele, sendo que ele ainda nem chegou o momento, nem sabe se vai de fato acontecer. E aí eu pensei, e aí eu entendi, Isso já é algo que eu sabia que eu fazia, e eu sempre fico travando isso quando começa a acontecer. Ou seja, quando eu começo a perceber que eu estou pensando demais, eu barro ali meu pensamento, falo, não é por aí, vamos parar, vamos por outro lado, e vamos pensar em outra coisa, vamos fazer outra coisa, para de fato não ficar preso nesses pensamentos com ansiedade. Mas também é de forma proporcional, de forma proposital, que eu deixei para a última hora, para moldar ali o roteiro no último momento, ou seja, de manhãzinha aqui, antes de eu gravar. Eu acordo às 6, venho aqui, preparo o roteiro até 6h20, começo a gravar às 6h30 e aí eu termino o vídeo até às 7. Então, foi proposital também fazer isso. Só que não ter um roteiro já pensado, estava começando a me gerar também essa ansiedade de, puxa, qual vai ser o próximo roteiro? Deixa eu pegar a Pitucha aqui, senão ela não vai parar. Tá aqui, ó. Ela que estava chorando, ó. Ela. Senhorinha. Eu choro porque eu quero sair. Vamos ver se ela fica quieta agora no meu colo. Que da outra vez ela já não quis, Agora há pouco. Ó, ela quer porque quer sair. Só que ela quer sair para ficar no sofá se lambendo. E aí ela tá com alergia e ela se machuca. Não pode, fica quietinha aqui. Então vamos lá. Essas duas coisas que eu fiz foram propositais.
É uma forma de experimento que eu vou fazendo para entender o que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar. Então eu já sabia que se eu ficasse pensando demais no roteiro, eu ia começar a escrever um monte de coisa, ia querer encher o bloco de notas aqui com texto, e na hora de gravar isso ia me atrapalhar também. E eu ia achar que não estava bom e ia ficar sempre tentando melhorar isso. Então o que eu fiz foi mudar e tentar deixar isso para a última hora, para o último momento. Só que eu percebi que com os dias isso também estava me tirando do meu centro, né? Porque eu ficava em dúvida se eu ia conseguir encontrar um tema para gravar de última hora. Então eu precisei encontrar um meio termo. Então aqui acho que foi no dia 12 que isso aconteceu. Então na manhã do dia 12 me veio a dúvida. E essa é uma dúvida causada pela ansiedade. Será que vou conseguir? Será que vai ter algum dia em que eu vou acordar e não terei um tema para falar? E por que me veio isso? Porque justamente o meu processo de criação estava sendo dessa forma. Todos os dias de manhã eu penso no tema no decorrer do dia, né? O que vai ser feito, do que eu vou falar. Todos os dias de manhã é o momento que eu crio aqui, de certa forma, o roteiro, a estrutura dele. Só que eu penso no tema durante o dia. Então eu fico simplesmente esperando no decorrer do dia vir algum tema, né, algo acontecer para eu poder chegar aqui e compartilhar. Mas tem algum momento aqui, algum desses dias, provavelmente, acabou que eu não anotei nada. Tava passando o dia e eu não estava tendo nenhuma ideia sobre isso. Mesmo passando aqui pelo meu processo criativo, todos os dias eu escrevo. Então eu tenho aqui uma agendinha, onde todas as manhãs aqui eu faço a minha leitura e faço também um texto aqui. Então eu tenho feito isso todos os dias. Só que muitas vezes são coisas que eu não quero compartilhar aqui, porque foge um pouco do tema também. Apesar de que no início aqui do desafio, eu falei que não teria algo bem específico, né? Então preciso seguir por essa linha. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo agora, para atualizar também sobre isso. Então continua aqui o que eu escrevi. Tenho criado textos diariamente também, o que eu acabei de dizer. E nesse dia comecei a escrever sobre a convicção da conquista. Chamei assim porque antes tinha convicção de que faria os 100 vídeos em 100 dias. E aí de repente me veio essa dúvida de que, puxa, será que eu consigo ou não? E aí esse texto sobre a convicção da conquista, eu anotei ele aqui também. Você vai cair, Bituxa. Vamos pegar ele aqui. Aqui, ó. Eu anotei aqui. A dúvida geralmente vem após os dias de motivação inicial. Aquele período em que você está animado para tirar os planos do papel, que você começa a pôr as coisas em prática. Seu projeto, de repente, em algum momento de dúvida e de dificuldade, você se vê questionando sua própria capacidade. Por isso que é a convicção da conquista. No início você está motivado, você tem certeza de que aquilo ali vai dar certo, você tem certeza de que, puxa, eu vou fazer isso aqui até o final, e eu vou fazer isso aqui acontecer, eu vou fazer isso aqui dar certo, mas em algum momento, durante esse período que você está nesse seu projeto, vamos deixar abrangente, né? Não se tratando só do desafio aqui de 100 vídeos, mas para qualquer projeto é assim. Em algum momento você vai se deparar com um problema. E qual foi o meu problema aqui? Foi ter essa falta de ideias, vamos colocar assim, sobre o que gravar. Na verdade, o meu problema aqui foi querer controlar demais aquilo que eu estava gravando, quando na verdade era para ser esse bate-papo como está sendo agora aqui com você. Esse foi um problema. E aí me vem a dúvida se eu vou conseguir resolver esse problema. E é nesse momento que você perde a convicção da sua conquista. Você não tem certeza se vai conseguir ou não passar por ela. E aí eu continuo. Essa dúvida pode ser por diversos motivos, mas isso não deveria ser a resposta. Então, eu vou citar aqui algumas. Porque geralmente o que a gente faz, né? Quando alguém fala, mas e aí, o que você vai fazer? Como você vai resolver? Como você vai resolver? E a pessoa simplesmente diz, mas para resolver isso depende de cada um. Para resolver isso vai da forma com que você vai agir. Para resolver isso tem várias maneiras. Ou seja, a pessoa deixa a resposta muito abrangente, em vez de tentar te dar um direcionamento. Mas eu fiquei pensando sobre o que eu vou fazer. E o que eu vou fazer, e já estou fazendo, porque isso foi no dia 12, tem 3 tópicos aqui. Ou seja, a primeira é, a motivação passou. Eu não estou mais com aquela dopamina inicial, sabe? Que é aquela animação, que é aquela coisa de, puxa, vamos fazer acontecer, vamos fazer dar certo. Isso já foi. Depois dos primeiros 10 dias já havia passado. Então toda essa empolgação do começo já não existe mais. O segundo ponto é, possivelmente você está enfrentando algum problema. Pensar nele te causa medo. Medo de não estar pronto para resolver aquela dificuldade. E o terceiro é, sua mente começa a entrar no modo de sofrimento, luta ou fuga. E bem, a gente sabe que é mais fácil fugir, né?
Por isso que a gente começa a criar essas dúvidas de se deve ou não continuar, se deve ou não manter isso. A mesma motivação inicial você não pode ter mais, isso já passou. Não tem como você recuperar essa motivação inicial. O problema você pode resolver. Então a primeira coisa que era, puxa, você tem a motivação inicial. A resposta para isso é você já não tem mais como trazer essa motivação inicial de novo. Você sabe que não vai ser dessa forma. Existem outras motivações? Existe, mas essa dopamina inicial que faz você acordar animado, que faz você querer realizar as coisas, já não tem mais. O segundo ponto é um problema, é uma dúvida, é alguma dificuldade que você está passando. Isso tem resposta, isso a gente consegue resolver. Para cada projeto que você tiver, cada problema que aparecer vai ter uma resposta, você só não sabe qual é ela ainda. E o terceiro ponto a convicção para a conquista vai voltar no momento que você tiver clareza dessas três coisas. E eu só descobri isso quando as escrevi. Ou seja, eu comecei a entender de que esse problema, de que essa ansiedade estava sendo causada por esse problema que eu não estava conseguindo resolver. Eu não tinha resposta para ele ainda. Só que eu sequer sabia que era isso, entende? Eu estava simplesmente sentindo os sintomas, estava simplesmente o meu corpo reagindo fisicamente com isso. E aí eu precisei parar, começar a analisar de fora o que estava acontecendo, meus comportamentos, para então eu começar a anotar e entender aquilo que estava acontecendo. Então no momento que você anota e entende o que está causando esse problema em você, o que está fazendo você querer desistir, você tem clareza daquilo que você tem que resolver. E foi isso que eu fiz então. Eu até anoto aqui, ó. Voltei algumas horas depois, eu já havia terminado, né, aqui o texto. Terminei o texto dizendo: o ponto principal aqui não deixe nenhum desses motivos, minha letra é ótima, tem vezes que nem eu consigo entender, parar em você. Não é pararem, cara. Tem alguma coisa aqui. É pararem sim, poxa. Continue mesmo sem saber como você vai resolver esse problema. Você vai acabar descobrindo isso durante o processo, mas se desistir agora, você nunca vai descobrir. Então algumas horas depois eu voltei e concluí isso daqui. Até anotei, ó. Voltei algumas horas depois para complementar essa conclusão com algo mais prático e palpável como solução, que é o que eu disse anteriormente. Muitas vezes as pessoas vêm e falam: depende de você não desistir simplesmente, como eu falei aqui. Então, o que eu fiz? Crie um plano prático para resolver o problema que te fez pensar em desistir. Eu sei, parece óbvio, mas não é a primeira coisa que pensamos. Nossa mente prefere nos pôr para baixo e fazer-nos fugir do problema. Ou seja, eu reforço novamente o que eu disse anteriormente no texto, só que agora de uma forma mais prática, de uma forma mais visual. Você consegue entender que você precisa parar, tentar analisar o que está acontecendo, anotar quais são os problemas que estão te causando esse desconforto e fazendo você pensar em desistir, e então começar um plano prático para resolver esses problemas. Ah, mas eu não sei a resposta. Tudo bem, você sabe qual é o problema. Esse é o primeiro ponto, isso é o principal. Você entender qual é o problema. Porque o sentimento de querer parar vem pelo simples fato de algo estar fora do nosso controle. Só que nesse primeiro momento, o nosso cérebro, a nossa mente, ela não traz pra gente essa clareza de que, puxa, esse ponto aqui, ó, ela não marca pra gente. É isso daqui que está fazendo você querer parar e desistir sobre esse seu projeto. Ela não faz isso, ela simplesmente fala: puxa, não está dando certo, vamos parar? Não está dando certo, é melhor a gente pensar em outra coisa. Não está dando certo, vamos voltar para o que a gente fazia antes. É simplesmente isso, ela não tenta te trazer a resposta. Por isso que quando você para, anota, analisa tudo que está acontecendo e começa a entender o que está causando essa sua vontade de parar, você começa a ter mais clareza do que precisa ser feito. Porque o objetivo aqui é fazer os 100 vídeos em 100 dias. Mas para você, o objetivo pode ser algum outro. E você sabe qual é o seu objetivo hoje. E você sabe que talvez você tenha parado e tenha pensado em desistir de concluir ele. Só que você fez isso porque você não tinha essa clareza que eu estou te passando agora no vídeo. Então, a partir de agora, você vai saber como você pode analisar e manter os seus processos no longo prazo. Você vai parar de desistir mais das coisas. Basta você começar a pôr em prática isso que eu falei. E o que eu fiz aqui foi justamente isso. A partir desse dia, eu comecei a anotar com mais profundidade alguns temas. Eu comecei a pesquisar alguns temas também, coisas que eu não estava trazendo aqui. Só que isso também vai se tornar tema para um outro vídeo. Por quê? Você percebeu... Opa, calma, Pituxa. Você percebeu que esse vídeo aqui, ele tá mais uma conversa, de novo. Ele voltou a ser um bate-papo. E se você voltar em alguns vídeos atrás, você vai ver que eu estava com uma estrutura maior, uma estrutura mais elaborada. Apesar de não ser tão elaborada, era mais elaborada do que isso. Ela estava trazendo um problema, uma solução e uma conclusão. Só que eu acabei levando isso a sério demais, no ponto de querer arrumar tudo isso.
E é por isso que eu tenho um outro vídeo, que deve estar daqui uns 5 dias para frente, onde eu vou explicar o que eu mudei novamente, porque eu sempre vou tendo essas atualizações, eu sempre vou entendendo o meu comportamento, vou entendendo o que está acontecendo, vou entendendo aquilo que me causa desconforto, para tentar mudar, para tentar ajustar, para tentar melhorar de uma forma que eu consiga manter isso no longo prazo, porque esse é o objetivo aqui, fazer os 100 vídeos iniciais e depois continuar. Só que esse desafio de 100 vídeos é para eu entender e ajustar tudo isso antes de entrar de fato, digamos assim, para o jogo. É como se eu estivesse realmente criando primeiro toda a estrutura com 100 vídeos para depois começar o valendo de um jogo, sabe? Eu fui percebendo isso, que também, até mesmo essa estrutura estava me causando algum outro problema. E isso é um outro vídeo que eu já deixei marcado aqui. Mas o meu plano prático para isso foi justamente começar a anotar mais coisas, sabe? A trazer mais ideias sem ficar esperando com que elas venham. Dessa forma, eu consegui construir esse pensamento mais tranquilo. Eu consegui resolver esse problema de ficar pensando no tema em última hora. E também eu não estruturo ele por completo já antes do horário, porque senão isso também me causaria aqui alguma certa ansiedade. São apenas ideias que eu vou trazendo, que eu vou pensando e vou começar a anotar aqui, tanto que esse vídeo nem título tem ainda. Foi realmente algo que estava acontecendo ali, eu falei, vou anotar isso que talvez se torne um vídeo. E ele pode sim ajudar outras pessoas a ter essa clareza, assim como eu tive, e conseguir resolver. E desde então eu comecei a anotar 2, 3 ideias de vídeos aqui para ir fazendo no decorrer dos dias. Mas é isso, pessoal. Se você parar, quando se deparar com um problema, em vez de tentar fugir dele, tentar entender o que está causando esse problema e como você pode resolver ele, e se você não puder resolver sozinho, você vai poder resolver com outras pessoas. Mas o ponto principal é você ter esse problema mapeado. Quando você tem isso mapeado, você sabe que, puxa, alguém vai ter a solução para isso. Pode não ser eu, pode não ser agora, mas alguém vai ter a solução para isso. Eu só preciso dar tempo ao tempo para ele se resolver. E assim você vai conseguir passar por ele e vai ver que lá na frente você vai olhar para trás e vai falar, puxa, isso daqui um dia me fez querer desistir. E você vai ver como isso era pequeno. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha te ajudado, assim como me ajudou também. É legal eu trazer essa atualização para estar sempre melhorando e principalmente estar sempre tornando isso daqui um documentário. Você entende? Eu vou puxando novamente a essência disso daqui, a essência do que fez isso daqui começar. Senão eu vou indo para um outro caminho e esse caminho vai vai distorcendo tudo isso que eu estou fazendo aqui e quando eu vejo eu não sou mais eu. É simplesmente um conglomerado aqui das ideias ou dos vídeos ou das coisas com que eu estou me deparando aqui no decorrer do dia, quando é para ser esse bate-papo, esse documentário aqui. Beleza? Então esse foi mais um vídeo no canal, espero que tenha te ajudado. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Da tchau, tchau, tchau. Essa aqui é a Tutuzinha. Ela tá doida para descer. Ela quer comer. Valeu, pessoal. Até amanhã.